Salve, Jurema! Boa tarde a todos. Estamos nós aqui mais uma vez fazendo uma concorrência para o Faustão, né? Uma tarde de domingo, xoxa, né? A gente poder trazer o Dr. Paulo Urban aqui para passar para nós os seus conhecimentos. Quero falar um pouquinho para ele. Como eu disse, eu já conheci pessoalmente o Dr. Paulo Urban em 2005, mas já conhecia das matérias, dos artigos que ele escrevia na revista Planeta, não é isso aí? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, né? Escrevia lá para a revista Planeta, já uns artigos lá para a revista Planeta, então já conheci ele de nome, não é? Então ele vai contar aqui para nós uma primeira parte, aqui eu vou fazer umas perguntas para ele, deixar ele falar. Aqui a gente não entrevista, o entrevistador não quer falar mais do que o entrevistado, então vamos deixar ele falar bastante à vontade. E depois, na segunda parte, aí nós vamos abrir para a pergunta de vocês. Para aqueles que quiserem fazer pergunta para o doutor, é só escrever no chat, tem aí um chatzinho, né? Aí vocês vão escrevendo nesse chat aí e a gente vai selecionando, né? Porque não vai dar para responder todas as perguntas, mas vamos respondendo assim, na medida da possibilidade de tempo. Tá bom, gente? Então é isso aí que nós vamos fazer. Então é com muito prazer que eu apresento o meu querido amigo Paulo Urban, né? Mas é o Dr. Paulo Urban. A gente tem uma intimidade aí que me permita chamar ele de Paulo Urban, né? É ele que me liberou, porque ele tem uma longa história também como médico, né? Eu sei que ele foi, até anotei aqui, foi diretor clínico do Hospital Psiquiátrico lá de São João de Deus, foi redator-chefe da medicina, da revista Medicina Atual, também foi, além de ser articulista da revista Planeta, ele também criou uma revista muito boa, não é? Que marcou assim um momento também, que é a revista Nova Consciência. Estivemos juntos, ele me convidou para ser o mestre de cerimônias do lançamento da revista, não é? Então, doutor, eu quero que você fale um pouco sobre a sua trajetória, como é que você seguiu primeiro, né? Pode contar um pouquinho da infância, se você tinha mãe brava, ou seja, fala um pouquinho da tua vida. E depois como é que você foi entrando na medicina, na psiquiatria, e também depois essas conexões todas que você foi fazendo, né? Desde a terapia do encantamento, a psicoterapia do encantamento, até chegar no xamanismo também, com o Carlos Prado, enfim. Vamos fazer um passeio pela tua vida um pouco aí. Vamos lá. Fica à vontade. Então, com vocês, pessoal do Talking Stick, Dr. Paulo Urban. A palavra é sua. Então, querido, primeiramente agradecer aí ó, o convite do queridíssimo amigo, doutor coisa nenhuma, eu nem tenho doutorado para ser chamado de doutor, meu nome é Paulo mesmo, e os pacientes me chamam pelo meu nome, simplesmente é Paulo e pronto. A não ser que algum maluco queira ficar me chamando de doutor, que eu não vou discutir com louco, né? Que eu também não sou tonto a esse ponto, né? E agradecer também duas pontes aí que fizeram contato entre você e mim, Léo, porque você disse que me conhecia da Planeta antes do ano de 2005, quando a gente se encontrou pessoalmente, mas eu também já ouvia falar de você pela jornalista muito querida Silvia Lacato, que é uma admiradora sua, né? Acho que talvez aí por questão do Santo Daime, também por questão da defesa dos animais, né? São dois militantes, né, na defesa dos direitos dos animais. Então, ela que primeiramente me falava a seu respeito e eu sempre queria conhecê-lo. E depois houve lá aquele primeiro congresso de xamanismo lá que você organizou com outras pessoas. E agradecer ao Hector Otton, né, o astrólogo querido aí, que também nos pôs em contato para eu poder participar lá do congresso, né? Então, primeiramente, deixar isso aí, esses agradecimentos, né, a essas duas queridas pessoas aí do nosso coração. Bom, em relação à minha infância, minha mãe era brava só quando eu fazia coisa errada, né? Mas ela nunca me bateu porque eu corria mais que ela. Aí eu me trancava no banheiro, esperava passar a raiva, olhava assim, punha a cara para fora e ia saindo aos pouquinhos. Mas era de pequeno que eu falava. Quando me perguntavam o que eu ia ser quando crescer,
A pergunta que adulto faz para criança, né? Já infernizando a vida das criancinhas logo cedo, né? O que é que você vai ser quando crescer? Eu falava que eu ia ser psiquiatra. Eu não falava que ia ser médico. Eu até acho que eu falei que ia ser médico também em algum momento, mas eu não sabia. Acho que eu vi isso em algum filme, alguém falou alguma coisa para mim, que psiquiatra cuidava da mente. Eu nem sabia que era médico. Isso é que eu gostei gostei da parada aí. Falei, eu vou ser psiquiatra. Então, a resposta era um pouco assim, assustadora para os adultos. Falavam, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, psiquiatra. Já de cara, né? E eu nem sabia o que eu precisava fazer para me tornar psiquiatra. Depois eu fui saber que eu precisava fazer era cursar medicina, né? E durante a faculdade, eu me formei pela Santa Casa. Nesse aspecto, uma excelente escola, porque desde o primeiro ano a gente já tem contato com os pacientes, a gente já começa medindo dados vitais, pressão, entrevistando. Aliás, os pacientes adoram esses alunos assim de primeiro, segundo ano, porque a gente não sabe nada de medicina, conversa sobre a vida, né? Então, a relação pessoal fica muito rica e o paciente fica assim, querendo que você volte mais vezes falar com ele, porque a gente pergunta coisas que têm a ver, que dá sentido para a nossa existência, diferente daquelas perguntas simplesmente frias dos médicos que querem se interessar pela patologia da pessoa. E havia ali na Santa Casa, por um lado, um aspecto bom também, porque durante os 6 anos de curso, a gente tinha psicologia médica, né? Então, eu acho que isso falta muito aos psiquiatras, né? Um interesse pelo psiquismo humano. E a psicologia médica, que estava mais voltada para a relação médico-paciente, coisa que toda faculdade devia ensinar, era uma cadeira importante lá na Santa Casa. E naquele momento que eu fazia o curso, preocupado com a psicodinâmica, já comecei a me desencantar um pouco da psiquiatria, porque eu comecei a perceber que a psiquiatria, ela está, embora o nome psique, alma, e atros médico, medicina da alma, a psiquiatria anda cada vez mais, infelizmente, afastada da alma, né? Aliás, eu até acho isso sintomático, porque os médicos, a bem dizer, não só os psiquiatras, a medicina em geral já vendeu sua alma aí para os laboratórios médicos, para a indústria farmacêutica. Então, como é que vai se interessar pela alma se não tem nem a própria, né? Então, essa é uma questão muito séria também, a falta de interesse pelo psiquismo, pela alma. E a alma, Léo, é a realidade com a qual eu trabalho todos os dias, seja conversando com minha filha, seja conversando com a minha mãe, com os amigos, seja atendendo os pacientes. E por onde é que a gente percebe a alma, né? A gente percebe pelos olhos, pelo sorriso, pela dor, até aqui pelo Zoom, por essa sala que você criou aí com tanta gente que está interessada aí em saber do que vimos falar, né? A gente consegue perceber, sim, alguma coisa em relação à alma das pessoas. Até porque nessa época de pandemia aí, os meus atendimentos têm sido teleatendimentos, né? Estou fazendo isso por Skype, por internet mesmo. E não é o ideal, claro, né? O ideal é o contato presencial. Mas até por aqui a gente consegue saber da alma, né? Porque as pessoas vêm nos relatar histórias das suas vidas, às quais eu respondo contando histórias da minha vida, e é com isso que a gente vai falando da condição humana, da nossa condição peculiar. Somos seres frágeis, e ao mesmo tempo nada do que é humano nos será estranho, né? Nós passamos por situações, experiências de vida muito comuns, né? Em diferentes endereços, mas todo mundo sabe o que é dor, o que é perda, o que é luto, o que é depressão, o que é tristeza, sabe também o que é alegria, o que é casamento, o que é assumir a maioridade, o que é mudar de fase na vida no sentido de um amadurecimento, de assumir responsabilidades. E isso é o processo todo da condição humana. Enquanto nos irmanamos e nos tornamos cúmplices uns dos outros, no sentido de nos preocuparmos com aquilo que são os sentimentos do companheiro, da companheira, do amigo, a gente também vai aprendendo sobre a alma, né? Então, eu acho que a alma tece 2 biografias, uma pessoal, que é de cada um de nós aqui, e há uma alma coletiva da humanidade que está muito bem expressa e bem contada por meio dos mitos todos, né? A mitologia universal, que é pedra de toque da psicoterapia do encantamento, é a história da alma coletiva, né? Tudo que a alma da humanidade produziu e vem produzindo ao longo dos milênios está lá na constelação dos deuses, dos planetas, das relações entre os deuses. E isso passa a ser uma coisa muito importante, porque a psicoterapia do encantamento tem por premissa que nós estudemos a mitologia pessoal, no sentido de que cada um de nós tem uma própria mitologia, e
de que valeriam os mitos, né? Esses mitos universais, se eles não tivessem um sentido para nós. Então, o verdadeiro sentido dos mitos é senti-los. É sentir na pele da alma o que eles estão dizendo e mantém em função da sua composição uma relação com a gente. Então, a psicoterapia de encantamento é explorar a mitologia pessoal e explorá-la à luz da alquimia. A alquimia passa a ser uma tradição esotérica do Ocidente, milenar também, que vem a ser, assim, vamos dizer, o nosso referencial teórico e até prático, porque todo trabalho é uma prática alquímica, em função do que a gente vai poder ampliar os temas que os pacientes trazem, sejam suas histórias, seus sonhos, suas questões, tudo isso está, de certa maneira, não só incutido na presença no indivíduo ali, nas suas questões anímicas, nas suas questões de vida, existenciais, essenciais, como a gente encontra, para poder falar disso e ampliar esses temas, uma série de referências na mitologia, nas tradições espirituais da humanidade. Então, basicamente é isso. Desculpa se eu me prolonguei muito, se foi meio complexo, mas é essa a ideia de começar, né? Agora fica com você aí, eu passo o bastão. O tempo é todo teu. No estudo do xamanismo, nós vimos alguns escritos, o próprio Mircea Eliade fala, não é? Que os pesquisadores notavam psicopatias nos xamãs, o processo xamânico como uma psicopatia. Então, isso é uma coisa curiosa que eu gostaria de perguntar para você. Por exemplo, quanto que nos hospitais psiquiátricos tem de verdadeiramente problemas com doenças mentais e quantos tem de médios ali, de possessões mediúnicas e problemas espirituais, né? Até quando isso se mistura? Como é que a gente pode perceber uma diferença de um e de outro? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, a nossa ciência acadêmica, ela professa... A ciência, em primeiro lugar, deixar bem claro, ela não é inútil, né? Ela traz uma série de informações para a gente sobre a natureza, sobre o cosmos, né? Sobre o universo, sobre o meio em que vivemos aqui, mais ordinário à nossa volta. Mas é uma ferramenta com a qual nós podemos abrir melhor certas portas do que na falta delas, né? Entretanto, a ciência acadêmica, ela tem uma soberba, né? Ela, às vezes, ela critica ou até classifica como patologia fenômenos que ela própria ignora. Ela é completamente insuficiente para avaliar certas coisas que ela vai colocar como coisas de ordem mágica, supersticiosa, quando, na verdade, falta ela recursos para poder avaliar isso melhor, avaliar tudo isso melhor, né? Então, vamos lá. Começar a comer pelas beiradas para ver se a gente chega ao coração. A gente vive uma sociedade ocidental aqui que tem uma Bíblia em cada gaveta de quarto de hotel. Nós temos políticos que usam o nome de Deus como plataforma eleitoral. E nós temos uma série de ambientes religiosos tolhidos pelos próprios dogmas de certas religiões, quanto mais fundamentalista, pior, em que a pessoa não pode fazer nada a não ser seguir ali o riscado e vivenciar uma série de ritos vazios que não dizem respeito à sua condição de alma. Em determinado momento, se numa dessas igrejas, numa dessas religiões, não vou citar nomes, serve para todas, né? Umas mais, outras menos, claro, existem algumas bem opressoras, bem rígidas na sua maneira de funcionar. Se alguém ali, por acaso, tem uma verdadeira experiência mística, uma experiência de arrebatamento, uma experiência de se sentir diretamente tocada por alguma coisa transcendente, superior, ou divina mesmo, né? Essa pessoa vai ser levada para quem? Provavelmente para mim, para o psiquiatra, né? E como se fosse maluca. E a minha classe de psiquiatras, aqui eu preciso deixar claro, é uma classe completamente equivocada em relação ao que está fazendo, porque vai acabar medicando essa pessoa em vez de querer saber o que tem ali, de fato, de significado naquela experiência que ela vivenciou. Então, primeiramente, deixar claro que doença mental, não tem poesia na doença mental, é triste. Se alguém aqui da nossa classe, aqui, temos quase 100 pessoas aqui reunidas nesse Zoom, né? Nessa sala de reuniões aqui, se alguém aqui já viu na própria família ou conhecidos com alguma doença de ordem esquizofrênica, é muito triste. A pessoa, inexoravelmente, ela vai tendo perdas nas 3 esferas principais que são os pilares do psiquismo. A pessoa se deteriora na inteligência, ela vira um imbecil, não estou falando mal, é um termo clínico, inclusive, né? O QI rebaixa completamente. Antigamente era doença chamada de demência precoce. Demência precoce por quê? Porque a esquizofrenia acomete pessoas na segunda, terceira década de vida,
e dali mais 2, 3 décadas, essa pessoa está verdadeiramente um prato raso em termos de inteligência. O segundo pilar que é afetado é o pilar da vontade. A pessoa se torna abúlica, entra num estado de apatia que se confunde muito com depressão. Vamos dizer que está deprimido, depressivo, mas não é isso, é uma deterioração da sua motivação, da sua própria a capacidade de ter vontade. E, mais que tudo, mais grave ainda, a deterioração do afeto, né? E essa pessoa vai se tornando cada vez mais, daí o termo autista, né? Ela vai ficando fechada com ela porque ela não tem sintonia afetiva com as pessoas com quem ela se relaciona. Então, doença mental não é uma coisa bonita, não. É terrivelmente triste um processo de adoentamento, né? De doença, de evolução de doença mental. Agora, a nossa psiquiatria de hoje, ela procura ver doença em tudo e classificar as coisas de acordo com uma série de tabelas e regras de classificação que são totalmente destituídas de experiência humana, né? Até por isso que estão cada vez mais se afastando da alma e preferindo a bioquímica. Então, eu não quero fazer aqui uma crítica à neurociência, porque, como eu disse logo no começo, a ciência é uma ferramenta importante com a qual abrimos portas que não abriríamos tão facilmente. A propósito, nós temos aí alguns neurocientistas brasileiros que, a meu ver, estão entre os melhores do mundo, né? Tem lá, citar até nominalmente, eles merecem, o Siddhartha Ribeiro, o Schoenberg, aí, o Eduardo Schoenberg, que você também vai entrevistar. Esse Schoenberg, até já falei isso no último congresso lá, ele está honrando o avô dele, o Mário Schoenberg, que era um grande físico brasileiro, correspondia-se com Einstein. Então, nós não podemos negar que a neurociência é importante e faz uma série de avanços experimentais e vai atrás da especulação científica, é rica nesse ponto, né? Agora, a psiquiatria é que, lamentavelmente, está se afastando daquilo que está na sua função, que é de avaliar a alma humana. Então, o que nós temos? Nós temos o Freud, que em 1889, a bem dizer, 4 de novembro, essa data é clássica, né? Por isso eu sei de cor, a 4 de novembro de 1889, o Freud publica aquele seu monumental trabalho chamado Interpretação dos Sonhos, que saiu com a data de 1900, mas ela foi publicada no finzinho do ano anterior. E ele dava, nesse livro, uma interpretação para os sonhos e estabelecendo premissas ali do que é o mundo inconsciente, o mundo pré-consciente, né? Uma série de elementos que ele levanta, de discussões acerca do que a medicina jamais sequer tinha cogitado pensar a respeito. Por quê? Porque toda doença mental, toda doença psiquiátrica, não havia nenhuma cadeira, nenhum ramo da medicina para estudá-las, era tudo chamado neuropsiquiatria naquele tempo, a psiquiatria estava fundida com a neurologia. Então, é o Freud que vai fazer aí, por conta da sua magnânima aparição, do seu trabalho extraordinário, uma ramificação, assim como a psicologia sai da filosofia, a psiquiatria se separa da neuropsiquiatria com o Freud, compreendeu? Então, naquele começo do século XX, havia toda uma tendência organicista de entender o funcionamento psíquico. O organicismo tentava encontrar lesões orgânicas, por exemplo, para as esquizofrenias que eu citei aqui. Então, era necessário procurar alguma causa material para a doença psíquica. E essa causa material até hoje não foi encontrada. Nós até dizemos aqui em psiquiatria que há uma série de psicoses, entre elas as psicoses maníaco-depressivas, as psicoses maníaco-depressivas, as psicoses esquizofrênicas, que são psicoses, a gente chama de psicoses funcionais. Por que funcional? Funcional porque funciona assim, compreendeu? A gente não sabe de onde vem esse problema aí. Não tem ali um substrato orgânico. Já houve tentativa de encontrar isso na genética, de encontrar isso em problemas do metabolismo, em problemas endócrinos, mas ninguém nunca, graças a Deus, e não vai encontrar, né? Até agora não acharam e não vão achar, porque são questões da alma que escapa a esse determinismo, a esse passar de régua, assim, querendo limitar tudo a um materialismo científico, entendeu? Tudo tem que ter uma causa orgânica. Então, depois do Freud, se ramifica toda uma grande... A psiquiatria ganha muito com isso, aparecem outros nomes importantíssimos. Tem um outro indivíduo que vai surgir aí, que também está ficando cada vez mais importante agora, está começando a aparecer no meio acadêmico, que é o Jung, Carl Gustav Jung, que nunca foi discípulo do Freud. Ele era admirador do Freud, ele defendeu o Freud em alguns congressos,
chegou a ter uma amizade, uma intimidade com Freud, muito amigos, mas depois se separaram, houve divergências conceituais, e o Freud era muito neurótico também, brigava com todo mundo, né? E acontece que eles se separam. E Jung escreve um livro que se chama, eu até estou com ele aqui, ó, eu não sabia que a conversa ia exatamente para esse lado, mas já prevendo que talvez pudesse ir, aí, Psicogênese das Doenças Mentais. Este livro do Jung, Psicogênese das Doenças Mentais, acho que a câmera pegou aí, embora é um livro que são os primeiros trabalhos dele, né? Embora publicado bem mais tarde, já perto da morte dele, esse livro foi publicado vários ensaios em diferentes datas, em 1908, 1909, 1914, 19. É isso que compõe esse livro, vários ensaios dele acerca da psicogênese. O que é a psicogênese das doenças mentais? É como é que elas acontecem a partir do psiquismo. É doença da alma, não é do orgânico. Não é do corpo, é da alma. Não tem materialidade, organicidade aí. E esse trabalho monumental do Jung também, né, valiosíssimo, abre campo para mais especulação. É um trabalho, vamos dizer assim, até ingrato do psiquiatra que vai se propor a lidar com isso tudo, porque você não tem mesmo, graças a Deus até não tem, eu volto a dizer, a questão material por trás das doenças. Então, você tem que conhecer o psiquismo, tem que se interagir com o paciente suficientemente, tentar entender, dar significado ao que ele está trazendo e procurar ver por onde é que começou tudo isso nessa história de vida em função do que ele adoeceu, né? Agora, lamentavelmente, embora a psiquiatria tenha no século XX tido essa chance maravilhosa, que foi a de entrar nos campos mais profundos da alma, e olha que Jung foi bem além do Freud, ele vai pegar o inconsciente freudiano e vai reformular tudo aquilo, os conceitos são outros, ele vai falar do inconsciente coletivo, ele vai expandir toda essa questão da alma, como falamos de início, para as mitologias, que servem de ampliação para os temas individuais de cada um que sofre, né, que traz suas questões para tratamento. Tudo isso está sendo abandonado cada vez mais pela psiquiatria, que começa agora a viver, se antes era o positivismo no século XX, que estava sendo cada vez mais organicista, hoje nós temos a neurociência. Então, a psiquiatria está se travestindo de neopositivismo à custa da neurociência, ou seja, a neurociência é a nova roupagem de uma psiquiatria velha, caduca, ultrapassada, que vai continuar procurando lesões aonde não há lesão, senão questão de adoecimento anímico. Então, deixar bem claro aqui, não sou contra a neurociência, porque é importantíssima a pesquisa neurocientífica. Agora, lamentavelmente, a medicina está equivocadíssima. Está procurando com microscópio a alma, compreendeu? Está procurando a alma com reações bioquímicas. Está achando que as doenças mentais se limitam a remédio e bioquímica alterada do cérebro. E daí a loucura dos remédios todos, né? Quando você dá lá um remédio psiquiátrico, você está mexendo no entorno. Então, a gente sabe que tem remédios aí que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Vários antidepressivos agem assim. Bom, isso é outro mito científico, né? Você quer dizer, então, que a fluoxetina, o nome comercial mais comum dela é o Prozac, né? E eu posso falar porque quando eu faço propaganda desses remédios, é sempre propaganda negativa, sabe? Então, você quer dizer que o Prozac, então, inibe a recaptação seletivamente da serotonina e com isso você trata uma depressão? Bom, meu amigo, se isso fosse verdade, porque cientificamente até tem um sentido em dizer isso, você tem que levar em conta que ao inibir a recaptação seletiva da serotonina, você está agindo num entorno e você está alterando uma quantidade enorme de neurotransmissores que hoje chegam na casa das centenas. Tem um monte de neurotransmissor que por conta de um alterado vai se alterar também, vão se alterar também. Então, nós temos hoje número de neurotransmissores sendo descobertos cada vez mais, assim como a física atômica está descobrindo cada vez mais partículas subatômicas, né? Então, eram os leptons, os bários, os mesobários, os quarks, e aí vai. Quanto mais pesquisa, mais descobre. Então, nós estamos vivendo um grande equívoco. A psiquiatria está apartada da verdadeira condição da alma. Por isso, agora sim, respondendo a sua pergunta, perdão pelo rodeio todo, o que acontece quando você está diante, algumas vezes, de uma questão de uma emergência espiritual, de uma crise em que a pessoa deveria ser olhada por outros olhos, vai lá o psiquiatra e faz o quê? Taca remédio, abortando, inclusive, o que é de mais precioso, que são certos sintomas, que precisam ter uma ressignificância. Se a gente compreende o que está acontecendo, a gente cura muito mais do que simplesmente dar remédio para deixar de ver o fenômeno, né? É isso. Está de volta com você de novo, o Talking Stick. Eu tive assim um aprendizado muito interessante também com
com o xamã Chipilo, que era o líder da comunidade espiritual de São Francisco de Pucallpa, Dom Mateu, né? E um dia eu perguntando para ele sobre essas doenças todas, né? Como é que era a abrangência do trabalho xamânico. Então ele estava me falando que tem duas coisas que não compete ao xamã conseguir, e sim a um santo. Uma primeira delas é o estado de coma. Ele falava assim que o resgate da alma de uma pessoa em estado de coma precisa ter um cara santificado para poder tirar o cara da alma onde ele estava. E a outra delas era a loucura. Eu não sei exatamente que grau de loucura quer dizer, quando a pessoa está louca, para você resgatar a alma desse indivíduo, só um santo para conseguir mesmo. Mas é interessante que ele vê essa possibilidade, assim, por exemplo, um Jesus, um Buda, uma coisa assim, que pudesse entrar naquele domínio ali e trazer de volta o paciente. Então, eu quero te perguntar, existem doenças que você considera, doenças psiquiátricas que você considera incuráveis? Devolvi. Claro, a esquizofrenia mesmo é uma delas. Processos demenciais, o processo demencial ainda vai se descobrir a cura, viu? Agora, aí que está a diferença, quando a demência é de base orgânica, você pode descobrir cura para isso. Você vai encontrar lá quais são as proteínas que estão sendo alteradas, às vezes é uma questão mesmo de uma propensão genética, né? Agora, doença funcional, não. Doença funcional, o adoecimento da alma, passa ao largo. As pessoas fazem hoje em dia tomografia por emissão de pósitron, né? Para tentar encontrar áreas que são hipofuncionais ou hiperfuncionais no funcionamento cerebral. Então, vem aquelas imagens coloridas, mais para o azul, mais para o vermelho, né? Para você interpretar. Isso é outra bobagem, né? Isso é que nem tirar um eletroencefalograma de um epilético durante a crise. Claro que está alterado, porque está tendo crise. Aí você tira fora da crise um eletroencefalograma, você pode encontrar também alterações. Entretanto, a pessoa não está tendo crise nenhuma. Ou seja, é alguma coisa muito assim, relativa. Você faz um exame por emissão de pósitrons, você encontra um flash daquele momento, como é que estava o cérebro naquela circunstância. Aquilo não vai se perpetuar, tudo é dinâmico, tudo está se modificando. Então, querer, com base nisso, interpretar quadros de psicoses funcionais é outra veleidade, é outra pretensão completamente estúpida da academia. A medicina, nesse ponto, aí que está, é a crítica que eu faço. Quer ser neurocientífica, perde a própria identidade, né? Ela está se despindo daquilo que ela deveria mais vestir, que é o quê? A roupa da alma, o interesse pela alma. E da onde vem esse interesse pela alma, hein? Olha, vem de Hipócrates, viu? Aliás, uma das razões por que o Jung não entra nas universidades é porque não é que ele divergiu do Freud na questão da sexualidade, tudo é bobagem também. É porque ele é hipocrático. Ele bebeu da alquimia do Paracelso, que por sua vez resgatou Hipócrates. O Paracelso, ele escreve uma obra no século XVI. Paracelso nasceu em 1493 e vem a morrer em 1541. Ele escreveu uma coleção de livros. É impressionante o tamanho da obra desse homem, né? Em 1528, 29, mais ou menos, ele publica um livro chamado Opera Paramirum. Paramirum não tem uma tradução. Em latim é obra, paramirum é para, além, mirum, visão. A palavra miração, né? Quando a gente está sob efeito do Santo Daime, nós temos miração. Então, ele tem um paramirum. Ele enxergou coisas além. E ele vai colocar isso no livro dele. Esse livro é fantástico. Primeiro que começa o livro, tem 10 prólogos. Aí o livro se divide em 2, sendo que o primeiro livro é dividido em 5 capítulos. São 4 livros pagãos, que ele chama de livros pagóios, e um quinto livro chamado livro não pagóio, não pagão. Por quê? Porque ele vai falar de Deus. Aliás, ele diz que sem Deus, sem a divindade, o médico não é nada. O interessante nesses 4 primeiros livros é que ele vai entender a doença como entidade. Então, ele tem ali as causas das doenças, né? No caso. Uma das entidades que causam as doenças são, por exemplo, os venenos. Então, ele fala dos ens veneni, o ser, a entidade dos venenos, né? A propósito, ele tem uma frase extraordinária também nesse comecinho desse livro, em que ele fala: assim como os venenos dados em pequenas quantidades podem provocar na gente uma reação de imunidade a esse veneno, isso é uma coisa que ele percebeu já naquela época, existem outras substâncias que aparentemente são inofensivas e são verdadeiramente venenos, como, por exemplo, os alimentos. Então, olha só o que ele está dizendo, hein? Naquela época, não tinha fast food, não tinha essas comidas empacotadas aí, né?
que o motoboy traz na sua porta. Mas naquele tempo ele já atentava para essa questão de que o alimento pode nos envenenar. Aliás, é por isso que nós vamos morrer. A gente morre pela boca, segundo Paracelso, né? Agora, ele vai tratar num dos livros dos ens espirituales. Olha só o nome, ens espirituales, ou seja, as entidades espirituais, que eu cansei de ler para entender. Porque primeiro que eu li, não entendi. Depois eu li de novo, outra vez, aí eu entendi. Ele está falando das emoções. O que ele chama de ens espirituales é justamente o lado não orgânico das doenças da alma. E ele vai buscar isso aonde? No Hipócrates, que foi o primeiro que falou isso. Então, olha só, se a gente fosse estabelecer os critérios de uma medicina verdadeiramente hipocrática, porque é para Hipócrates que nós prestamos o juramento, quando nós nos formamos, né? Nós temos que levar em conta tudo que é hipocrático, ou seja, a medicina hipocrática é uma cosmovisão. O ser humano não está separado da natureza, adoece justamente por desarmonia em relação a ela própria. Ou seja, esse grande médico da raiz da nossa medicina, ele era, vamos dizer aí, um xamã grego, né? Ele entendia essa questão do ser humano em relação com a harmonia com o cosmos. A proposta terapêutica dele eram cinco premissas: a respiração correta, a alimentação correta, exercícios físicos, banhos e sangrias higiênicas, inclusive, e a medicina herbária como tratamento. Os chineses fazem a mesma coisa, os acupunturistas aí que estão hoje aqui reunidos, o pessoal que professa a medicina tradicional taoísta, exatamente esses aí são os princípios terapêuticos da medicina taoísta, com um diferencial: os chineses têm uma especialização a mais, que é a acupuntura. Então, lá no Huangti Neixing Suven, que é o livro sagrado da medicina chinesa, o livro de medicina interna do Imperador Amarelo, é exatamente o Hipócrates. E olha que o Hipócrates não conheceu os chineses, e Hipócrates é 500 a.C., e os chineses têm essa sabedoria para 3.000 a.C., né? Mas eles estão falando a mesma coisa, entendeu? Agora, a nossa medicina, que é galênica, porque o galeno já não entendeu nada do Hipócrates, ela se dispersa, ela sai desse ramo, ela sai dessa coisa de entender o ser humano como alguém que está incluído no meio e precisa ter uma relação de harmonia com esse universo no qual nós somos manifestação da natureza, né? Então, toda essa medicina hipocrática resgatada pelo Paracelso, da qual o Jung bebe, a fonte do Jung é o Paracelso, a medicina do Jung é uma alquimia da alma. Isso aí não vai nunca para a faculdade, entendeu? Por quê? Porque os acadêmicos não sabem nem o que falar a respeito disso. Está cheio de junguiano aí que fica nos conceitos de persona, sombra, inconsciente coletivo. Agora, se você solta uma questão sobre alquimia, o cara não sabe o que faz, porque ele não tem a vivência, né? Então, o grande problema dos psiquiatras que hoje também estão trabalhando com ayahuasca, que estão se interessando por isso, por um lado, um acréscimo, claro, um ganho para todos nós. Há trabalhos aí na faculdade de Ribeirão Preto mostrando e provando que a ayahuasca tem um efeito antidepressivo. Hoje já tem uma quantidade imensa de trabalhos mostrando que a ayahuasca também regride estados de progressão de demência. A ayahuasca é uma panaceia, é um tremendo desintoxicante também do organismo. Ela age onde a gente precisa, né? Um dos preceitos aí dos ayahuasqueiros, que eu ouço dizer desde quando eu frequentava o Santo Daime, que foi por onde eu comecei, é que cada um recebe de acordo com a sua necessidade da madrecita, mãe ayahuasca. E, nesse sentido, a ayahuasca, até em relação às questões orgânicas, aos nossos males corporais, físicos, ela também tem uma atuação. Então, eu não uso a ayahuasca como desintoxicante para a dependência química, embora ela tenha um efeito extraordinário nessa área toda, porque ela é um desintoxicante, né? Mas ela tem mais, quer dizer, ela tem um alcance muito, muito além disto. Agora, o problema é que os psiquiatras que começam a fazer esses trabalhos, e isso é importante, às vezes não têm a vivência, né? Às vezes não sequer experimentaram a ayahuasca, às vezes não tem sequer uma experiência numa igreja de Santo Daime, ou mesmo num trabalho xamânico, e vão falar coisas assim, baseados numa cultura que é acadêmica, que não alcança a verdadeira essência do que é uma experiência transcendente que a ayahuasca propicia, né? Muito bom, estou adorando, viu? É muito gostoso ouvir você, cara. Assim, eu curto demais ouvir você, porque o Paulo, ele tem, além dele falar as coisas profundas, assim, com essa emoção, ele é super bom humor também, né? Ele traz um bom humor nas falas dele, assim, que é uma delícia. Dá para ficar umas 3 horas falando com ele aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Mais uma, né? Hoje em dia, por exemplo, existe uma preocupação muito grande, já há algum tempo, com as drogas, né? Com as chamadas drogas, com esse mundo das drogas.
Mas a gente vê por um outro lado, uma coisa interessante. Opa, tem alguém aí que desmutou, hein? Vou deixar o microfone mutado. Eu não vou porque eu estou andando de skate. Microfone mutado, por favor. Isso. A gente vê algumas coisas assim. Por exemplo, antigamente, vamos falar um pouquinho do bullying. Não sei se você... Vou fazer várias perguntas numa só. Por exemplo, uma coisa muito falada é o bullying. Né? São os traumas que se dão através do bullying. Né? E eu lembro, na minha época, não estou dizendo que é uma, que é uma solução para hoje, mas na minha época a gente cuidava do bullying lá nas nossas casas. Né? Eu lembro que meu pai né, filho de calabrês, então você já imagina, né? Quando machucar você ou fizer alguma coisa com você, você vai lá, se ele for maior que você pega um pedaço de pau, mas você não leva desaforo para casa, você machuca esse cara que nunca mais ele vai procurar você. Mesmo que você apanha, você machuca ele, que da próxima vez ele vai buscar o mais calminho. Isso funcionava na prática, né? Primeiro isso. E outra coisa, hoje a criança, por exemplo, que não estuda, antigamente a criança que não estuda ganhava castigo. Hoje ela ganha Ritalina. Não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse um pouco também, as mães elas não têm muita preocupação de dar remédio psiquiátrico para o filho, eu noto isso, principalmente no caso da Ritalina, mas elas morrem de medo que ele fume maconha. Então, eu queria que você, se você pudesse juntar um pouco disso que eu falei, dizendo também o seguinte, que essa transmissão, nós estamos aqui com 125 pessoas, mas essa transmissão também está sendo feita pelo Facebook, em algumas páginas do Facebook, né? Então, está muito boa mesmo a audiência aqui desse Talking Stick. Então, Paulo, não sei se você captou mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? O que é droga, o que é remédio, e você pudesse dar um Olha, polêmico aqui para nós. até os psiquiatras não sabem o que é droga, viu? Porque eu não vejo um único serviço de tratamento de drogadição que fale a verdade tão clara como ela é. As pessoas escrevem lá, serviço de tratamento de álcool e drogas. Não, como álcool e drogas? É serviço de tratamento de drogas. Acabou. Inclui o álcool. Ou então, de álcool e outras drogas, porque o álcool é uma droga também. É como se o álcool não fosse droga, entendeu? O álcool é um problema, mas está separado das drogas. Por quê? Porque é tão banalizado, tão comum como o tabaco, né? Todo mundo fuma cigarro aí de padaria. Tá hoje sabidamente que é cancerígeno. E, entretanto, nós vivemos aí minha infância inteira assistindo filme na televisão. Todo seriado, o indivíduo, para ter charme, para ficar mais elegante, ele tinha que acender um cigarro. Assim, a propaganda era a esse ponto penetrante assim no psiquismo das pessoas, né? Todo mundo fumava e os laboratórios, claro, escondendo os trabalhos que já sabiam, né, que dava câncer, né? Então é isso aí. A psiquiatria, nossa psiquiatria aqui, infelizmente brasileira, ela está ideologicamente atrelada à APA, a Association, APA é American Psychiatric Association. Bom, já cabe aqui primeiramente uma crítica em relação a esse nome, porque eles não são América, né? Eles são Estados Unidos. Então deveria se chamar United States Psychiatric Association, né? Americanos somos todos, né? Todos nós que nascemos na América somos americanos. Agora, o pessoal fala que é americano como se fosse só os Estados Unidos, né? Então, veja aí, isso só para mostrar como há uma ideologia bastante marcadamente invasiva na nossa academia científica. A psiquiatria brasileira está ligada à Associação da Psiquiatria Americana, que dita regras de mercado, em associação, mancomunadamente, com os interesses dos laboratórios, evidentemente, né? Então, o que acontece? A questão da Ritalina, aí, como o amigo bem falou, né? Há pouco tempo que inventaram isso, né? Eu não sei agora dizer para você exatamente a data, mas já escrevi um texto sobre isso, dentre outras colocações minhas. Então, depois eu convido aí as pessoas que estão vendo a nossa sala de reuniões a entrarem lá no meu site, www.amigodaalma, eu sou amigo da alma, .com.br. E leiam lá, TDAH, né? Transtorno do déficit de hiperatividade e atenção, né? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
o que não contaram para vocês, né? O que não contaram para nós. Então, esse texto aí, especificamente, vai falar lá da Ritalina. O que eu digo é que transtorno do déficit de atenção dos pais é que causa hiperatividade dos filhos, entende? Os pais, hoje em dia, não querem educar os filhos. Eles preferem mandar filhos assim para a escola, para não ter problema com agora, na época da pandemia. Então, não sei como é que estão fazendo, né? Tem que ficar em casa com seus filhos. Deve ser terrível para muitos pais, lamentavelmente. E essas crianças todas estão dizendo, olha que nós estamos no mundo. E os pais, quando têm condição social, eles dão o quê para essas crianças? Dão tablets, dão jogos eletrônicos, dão um belo celular, né? Televisão com vários canais aí, fechados, comprados, assinados, assinaturas de canais. Mas se a criança quiser a presença afetiva dos pais, os pais não sabem o que fazer com aquilo, eles ficam preocupados, eles não sabem muito como interagir com a criança, né? Agora eu vou falar uma coisa de mim aqui, um exemplo pessoal, né? Se me permite, me desculpe por dar um exemplo pessoal, mas olha só, quando em 2001 caiu lá o WTC, eu estava escrevendo um livro sobre Nostradamus, que eu nunca terminei esse livro, né? Mas eu tinha feito umas matérias na Planeta sobre Nostradamus. E a editora 3 lá, então, a Isto É, entrou em contato comigo, porque queria eu me lembro que foi uma terça-feira, 11 de setembro de 2001, era uma terça-feira. Tinha caído lá as Torres Gêmeas, e eles queriam que eu desse uma entrevista sobre Nostradamus, né, por causa do que estava acontecendo, né, aquela coisa assim de comoção mundial, né. Eu falei assim para a jornalista, eu falei, olha, claro que eu posso dar entrevista, mas você me liga depois das 11h30 da noite. Mas por que esse horário? Porque eu preciso contar a história para minha filha. Ela vai dormir às 10 horas e ela está esperando a história dela. Não está me importando nem um pouquinho que caiu o mundo aí, caiu a torre lá, as torres. A minha filha quer a história. Então, se você me ligar às 11h30, ela já vai ter dormido, aí eu consigo dar entrevista para você. Então, desculpe me colocar como modelo, né? Não é que eu seja, eu tenho um monte de defeitos, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque os pais não estão nem aí com as crianças, tá entendendo? Há pouco tempo aí aconteceu uma cena, que eu até escrevi isso no texto lá sobre o TDAH, sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A cena está retratada nesse texto. Por quê? Porque eu estava num restaurante com a minha companheira, com a minha filha, a gente conversando, entra uma família. Aí a família tem pai, mãe e 3 crianças, 2 meninas, uma maior um pouquinho, outra menor, tipo 10, 8 anos, e um garotinho de uns 4, 5 anos, assim. Todos eles entraram no celular, entraram no restaurante, cada um com o celular na mão. Aí eles se sentam à mesa, olham o cardápio, chamam o garçom, e a única coisa que eles conversam, assim, olhando para fora das suas telinhas, foi com o garçom para pedir o que eles iriam almoçar. Aí as crianças continuam vendo o celular, a mais velha chamava a menor para mostrar alguma coisa no dela e vice-versa, e o menino não comia porque estava no joguinho. E a mãe falava assim para ele, come fulano, come, e ele só jogando. Ela ficou brava com ele, falou que ia tirar o celular, ele comeu um pouquinho. Daqui a pouco vem o garçom, recolhe os pratos, saem todos em fila. As meninas, o pai também, abduzido pelo celular, e o menininho no cangote da mãe, assim, no colo dela, assim, aqui no ombro, jogando no tablet, tá entendendo? E assim que eles saem do restaurante. Olha, essas crianças, elas não devem ser burrinhas, devem ser inteligentes. Provavelmente elas vão dar alguma alteração na escola, vão criar alguma situaçãozinha qualquer lá, e a professora não vai saber como lidar com alguma indisciplina, ou por conta de algum, entre aspas, aí, um constrangimento, um bullying que surge aí, vai virar o quê? Vai ser carne boa para ir para a psicologia, que muitas vezes também é completamente incompetente nessas horas, infelizmente, e manda para quem? Manda para o psiquiatra, manda para o neurologista, e vai sair de lá tomando Ritalina, com certeza, se não tomar outras coisas em adendo, em associação. Aí o pai pega e fala assim para a mãe, né, numa situação dessa, pô, nós estamos pagando um remédio caro, estamos dando o que nós podemos para nossos filhos, né, estamos fazendo o melhor que a gente pode. E essa criança vai ficar tomando isso. Olha, não é inócuo. Eu não sei quantos aqui dos que estão nessa sala estão tomando até medicação psiquiátrica, e às vezes precisa tomar. Eu não sou contra remédio, hein? Não estou dizendo que eu seja contra. Eu sou contra o uso abusivo, indiscriminado e ignorante, burro que é feito dessas drogas todas. Drogas sintéticas que não têm a mínima condição de competir com a verdadeira medicina, que são plantas sagradas, é medicina herbária, são as ervas lá dos curandeiros, das benzedeiras, das pessoas que por tradição familiar conhecem, sabem trabalhar com isso tudo, né?
Então, nós vemos que a sociedade está com uma crise de valores muito grande. E a psiquiatria acaba sendo aí um respaldo para pais que não sabem educar os filhos, porque vão concluir, nossos filhos estão doentes, olha aí, está explicado, né, por que eles dão trabalho. E isso tudo passa a ser uma conivência, uma cumplicidade entre uma psiquiatria que quer vender medicação e uma sociedade que não sabe mais educar os filhos. Então, mais uma vez, a questão do xamanismo, a questão das verdadeiras drogas que são medicinais, né? Que não são essas aí, vou de novo deixar bem claro, né? Porque depois alguém pode interpretar mal. Não sou contra remédio, contra alguma droga sintética feita por a indústria farmacêutica, quando é de bom uso e dentro de critérios, né? Agora, todas essas medicações dão uma série de efeitos colaterais, né? Muitas vezes, na questão da área da psiquiatria, que é a área que eu consigo falar melhor sobre isso, você tem associações de remédios. Então, a pessoa não está tomando está tomando 3, 4, 5 remédios psiquiátricos, imagine só. Aí alguma coisa não vai bem lá com essa pessoa, como é que você vai saber o que está dando errado, hein? Qual é das drogas ali que não está dando certo? Quais delas, né? Às vezes mais de uma. Até porque essas drogas se somam entre si e elas se neutralizam. Elas perdem o efeito, porque uma combate a outra. Ou pior, elas se somam, se potencializam. É uma conta em que 2 mais 2 não vai dar 4, não, vai dar 10, 30, 50. É efeito potencializador de uma com a outra. E depois não tem albumina plasmática, proteína no sangue para carregar tudo isso. Uma grande intoxicação medicamentosa, a grande parte desses remédios aí intoxica e vai sair mesmo pela urina, pelas fezes. Nem aquelas doses são terapêuticas, sequer são. Aí a pessoa fica tomando isso, às vezes, a vida inteira, achando que está precisando desses remédios, né? Agora, se você vai para o outro lado, que é para o lado das plantas sagradas, o que elas fazem? Elas realmente tratam e curam inclusive nosso psiquismo atormentado, viu? As plantas medicinais, principalmente os psicoativos, a ayahuasca, aqui no caso, vamos falar especificamente dela. O que eu vejo com a ayahuasca? Eu comecei tomando ayahuasca, eu comungo, desde 1990. E eu sou imensamente grato, já falei isso para você, Léo, para outras pessoas queridas, à Igreja do Santo Daime, porque embora eu não seja fardado, eu não estou vinculado a igreja nenhuma, foi aí que eu comecei. E foi essa igreja que me acolheu, e que em 1990 eu, durante alguns anos, segui em algumas delas, comungando do sacramento do Daime. Depois, conheci o Carlos Prado, que você também conhece, lá na Bolívia, porque eu fui para lá para um congresso psiquiátrico, e o Carlos Prado dava uma palestra lá que se chamava O Uso da Ayahuasca no Tratamento das Drogadições. Então, foi quando eu fiz amizade com ele e como você também passei a comungar da ayahuasca ministrada por ele mesmo, um quechua, né? Um quechua. Quem é o quechua? O quechua é a etnia preponderante no mundo inca. Eles são aimaras, quechuas, tem outras etnias lá. É a língua dos incas, né? A língua quechua. Então, com o Carlos Prado, eu estabeleci uma relação de discipulado, assim, romanticamente, que nem o meu Dom Juan, né? Eu sou o Castanhedazinho e ele é o Dom Juan, né? Então, eu comecei a aprender coisas em loco, né? Experimentar a ayahuasca e o achuma também. O que eu vejo? Eu vejo que a ayahuasca, ela chega a realmente curar o psiquismo em vários processos, que não é só dependência química, não. Por quê? Porque ela quebra uma série de funcionamentos neuróticos, viciosos, que jamais iriam ser quebrados não fosse a intervenção de um psicoativo. A ayahuasca desfaz uma série de complexos que aí já diz o nome, né? Por serem complexos, eles estão aí cristalizados, engessados, não vai ter alteração nenhuma. E a medicação psiquiátrica vai só alimentar aquilo, fazer a manutenção da doença. Vem a ayahuasca, faz o quê? Zera tudo, entendeu? Aperta o botão do reset aí e começa de novo. E a pessoa, numa situação dessa, ela se visita, ela renasce. É como um parto, um segundo pela vida. A pessoa nasce dela mesma, entendeu como é que é? Ela vai se transformar profundamente por meio de um expansor de consciência. E é até por isso que assusta a psiquiatria acadêmica, porque o pessoal gosta de lidar com essas drogas aí sintéticas e tem medo promove a Ritalina e tem medo da cannabis, né? Sendo que a cannabis 400 substâncias terapêuticas nela, inclusive o delta-8 e o delta-9 THC são altamente terapêuticos, mas o pessoal tem medo disso tudo porque altera a consciência ordinária. Tanto é que a Anvisa está autorizando hoje, com muito atraso, mas ainda bem que já está autorizando o uso do CBD,
porque o CBD não causa esse tipo de situação que é uma alteração da nossa percepção, uma ampliação do estado de consciência, né? Então, assim, vamos caminhando, né? Aos pouquinhos. Agora, qual é a procedência da cannabis? Ela é milenar, né? Acho que todos os povos no mundo que conheceram essa planta descobriram que ela era terapêutica. Então, você tem um monte de espécies da cannabis. Tem a cannabis índica, que já diz o nome é da Índia, tem a cannabis sativa. Os judeus usavam isso para fazer um óleo, um bálsamo, para tratar uma série de doenças também. Era tipo um óleo de massagem que penetrava pelos poros e era terapêutico. Possivelmente Jesus se valia disso, evidentemente, porque os judeus tinham esse conhecimento, não era nada proibido, aliás, é uma medicina, e hoje em dia, por ignorância nossa, a gente fica demonizando a coisa aí e promovendo a Ritalina, dando isso, inclusive, para a criança, né? Olha, a Ritalina, ninguém sabe como ela age, viu, Léo? A Ritalina é outro mito que ninguém sabe o que ela faz. Ela entra lá no hipotálamo. O hipotálamo é a caixa preta da caixa preta, compreendeu? Se o cérebro já é a caixa preta, o hipotálamo é a parte interna dele lá, que é a verdadeira caixa preta. E é ali que a Ritalina vai agir, com efeitos que nós não sabemos quais serão amanhã ou depois. E aí vai dar isso para a criança. Em nome do quê? Em nome de uma coisa que se chama hipocrisia e falta, às vezes, de contato de família com seus próprios filhos, né? Que as pessoas não querem mais saber disso. Então, ainda acho que as medicinas ancestrais, as plantas sagradas, estas sim, elas são propiciadoras de insights, de significância verdadeira, que fazem com que a pessoa possa partir daquilo, de uma experiência íntima, que ela vive no seu coração, ela vai começar a repensar a sua vida e, quem sabe, a vencer padrões mórbidos de funcionamento. É por isso até que quebram as dependências químicas, né? Não é tanto uma coisa de desintoxicar o indivíduo que é dependente, por exemplo, de crack, cocaína, de opiáceos, né? Não é porque a ayahuasca é um antagonista, vai lá e limpa, não. É porque ela faz a pessoa se visitar e se transformar profundamente em relação a alguma questão da sua vida, que sempre é uma ferida afetiva por onde ela se tornou dependente. E a partir do momento que ela ressignifica isso, ela começa a enxergar que ela pode se conectar com coisas mais elevadas e vai caminhando para um processo de cura. E foi isso que eu observei ao longo de 1990 até hoje, comungando a ayahuasca, imensas curas, processos que eu acompanhei ao longo da linha do tempo. São 30 anos de pessoas que eram verdadeiros ogros, do ponto de vista de nenhum conhecimento de si mesmo, e hoje estão aí fazendo coisas interessantíssimas, brilhando, mais que tudo, são felizes na vida, né? É isso. Muito bom. Eu vi uma vez uma pessoa falar assim, mas por que as pessoas procuram a cannabis? Só por causa do prazer? Como se prazer fosse um negócio tão... Não é verdade? Só por causa do prazer que as pessoas procuram cannabis? Você acha isso também, Paulo? Olha, nada de errado, né? Se você quiser fumar um baseado aí para se divertir um pouco, não sei o quê. Eu às vezes, olha, faz tempo que eu não fumo. Eu já parei de fumar porque hoje em dia eu uso o óleo de cannabis, né? Eu pego a gotinha do óleo, põe na sublingual e faço uso da cannabis assim. Então é muito melhor. Eu não fico fumando, que não faz mal para o meu pulmão, né? Agora, nada de errado, né? Evidentemente que o uso criterioso em tudo, viu? Em tudo. Eu não ofereço cannabis para ninguém, assim como eu não ofereço uma caipirinha, entendeu? Você não sabe como é que a outra pessoa é. Então, você vai oferecer, é uma deselegância até. Vai oferecer uma caipirinha, vai que o cara lá tem uma intoxicação patológica pelo álcool e você não sabia, né? Então, é uma pessoa que tem que saber o que ela quer, né? Agora, a questão das drogas, viu? O problema é a motivação, isso que gera dependência, a pessoa vai querer fugir da realidade por meio delas. E é o que acontece com todos os remédios psiquiátricos também, quando não for verdadeiramente de uso criterioso e necessário. Muitas pessoas estão tomando aí os clonazepam, Rivotril da vida, para quê? Para não encarar a realidade, né? E aquilo lá vai gerar o quê? O Brasil é o país onde mais se vende Rivotril. É uma vergonha. Onde mais se vende aqui no Brasil é em Minas Gerais. Não sei porquê, o mineiro não me parece mais ansioso que os paulistas, não, mas é lá que se vende mais, estatisticamente, Rivotril. Agora, o Brasil vende mais Rivotril do que nos Estados Unidos, onde nasceu essa porcaria aí. E o que causa o Rivotril a médio prazo? Demenciação, né? Vai lesando por dentro o seu cérebro, tá entendendo? E as pessoas tomam isso para fugir da realidade.
Então, essa é a pior motivação em relação à droga, é você querer escapar da realidade, porque não tem coisa no mundo, nenhum laboratório jamais sintetizará uma pílula, um remédio que vai se chamar angustil, que manda a sua angústia para aquele lugar, né? Não tem isso aí, não existe. A única maneira de vencer a angústia é você atravessá-la. E se há remédio que verdadeiramente seja uma medicina contra a angústia, o nome desse remédio se chama amor. Esse que é o remédio para a angústia, é o amor, porque a nossa condição existencial, ela é angustiante. Nós estamos aqui numa estrada terrena, caminhando, enfrentando percalços, nos frustrando, enfrentando situações e desafios. Por isso que a ayahuasca mais ainda nos orienta, é uma guiança. Por quê? Porque você, num processo de miração, de recolhimento pela ayahuasca, de introspecção, você visita salas suas que você jamais iria enxergar, e se ficar tomando Rivotril, não vai ver nunca quais são essas salas aí, não vai se conhecer nem um pouquinho. Então, o processo o uso das drogas primeiro problema, motivação. Por que está usando? Segundo, é muito sério, a companhia. Se forem péssimas companhias, né, já diz lá o ditado, me dizem com quem andas, te direi quem és. Né? Então, um bando de mentecaptos resolve se reunir para fumar maconha, vão ficar mais mentecaptos do que já eram, né, evidentemente. Agora, você pode perfeitamente usar isso também por diversão, por que não? Né? Eu nas vezes que fumava, ou agora, de vez em quando eu tomo lá meu óleo, já fiz isso para ver arte, para ir ao museu, para ver filme. Não tem nada de errado nisso. Agora, é melhor quando eu uso e fico ali sozinho comigo mesmo, diante do fogo sagrado. Tenho aqui no meu quintal de casa, tem um espaço para o fogo, que é onde eu faço os trabalhos de ayahuasca com alguns pacientes, trabalho muito reservado para os pacientes que estão em clínica. Eu não fico divulgando isso para ninguém, estamos aqui num ambiente que depois, claro, isso vai para Facebook e tal, não sei o quê, mas olha, é reservado isso aqui, sabe, o trabalho que eu faço. Eu não estou competindo com ninguém e nem quero divulgar. Tem pacientes que estão comigo há muitos anos e não sabem nem que eu faço isso, porque não é o caso, não é para todo mundo que eu vou dar ayahuasca, né? Nem sequer convidar para um trabalho. A propósito, nem convido, é dentro de uma questão clínica que se surge a situação favorável, oportuna para isso, aí a pessoa pode ser chamada, ou pelo menos alguns até já vêm buscando isso, né? Querendo esse processo todo que é de autoconhecimento profundo, e isso dinamiza, catalisa as questões que a pessoa trabalha comigo em psicoterapia regular, né? Semanalmente. Então é isso, o problema das drogas é a motivação e a companhia. É que nem a motocicleta, o exemplo da motocicleta é o melhor que existe. A motocicleta tem riscos. Se você souber respeitar as regras do trânsito e for prudente, você vai pegar sua moto e provavelmente você vai voltar para casa tranquilo com ela, né? Salvo algum acidente que possa acontecer independentemente da sua vontade. É raro, mas tem. Agora, se é um imbecil, aí, um louco, um inconsequente, é claro que ele vai fazer alguma porcaria com essa motocicleta, né? Então, a mesma coisa vale para cannabis, a mesma coisa, para qualquer outra droga. Ótimo, Paulo, está muito bom tudo. Eu vou fazer mais uma pergunta para você e depois nós vamos abrir para, abusando da sua generosidade de estar aqui com a gente, respondendo tudo, para abrir um pouco para o pessoal aqui que está mandando, o chat está aqui, que está indo um monte de perguntas, então eu vou te fazer uma pergunta para depois a gente liberar, tudo bem? Claro. Então, eu lembro que eu fiz com você uma vez, acho que faz uns, sei lá, se uns 7 ou 8 ou mais anos atrás, um dia inteiro da respiração, um trabalho de respiração holotrópica. Eu queria que você falasse um pouco do que é esse estudo e quais são os benefícios da respiração holotrópica. Fala à vontade aí. Olha, quem faz a respiração holotrópica é o Stanislav Grof, que é uma referência para mim. Eu acho que esse aí é outro grande farol para a humanidade nesse momento. É um psiquiatra também, que nos anos 50, 54, 55, lá ele começou com as experiências psicodélicas na Universidade de Praga. Ele era residente em medicina lá e como chama lá, o sintetizador, o Hoffman, havia sintetizado o LSD. Então, ele foi um candidato para trabalhos experimentais com o ácido lisérgico, o LSD-25. Mas o ácido acabou sendo proibido. Depois ele acabou pedindo abrigo político lá nos Estados Unidos. Acho que ele até hoje mora lá na Califórnia, se não estou enganado. Já esteve no Brasil algumas vezes. Trata-se de uma pessoa que eu ouço falar dele, nunca eu ouvi pessoalmente, mas dizem que ele é um homem extraordinariamente generoso, coração amplo. E ele
é que faz esse trabalho que ele chama de respiração holotrópica. Holos, no sentido de todo, trópicos, tropismo, é você respirando, vai para um contato, uma expansão de consciência, aí sem uso de nenhum psicoativo, por meio de uma disciplina respiratória. Então, eu não chamo meu trabalho de holotropia, entendeu? E nem sigo o protocolo dele. Aliás, ele vê lá as matrizes perinatais, ele tem uma série de leituras que ele faz das experiências que ele desenvolveu, milhares de sessões, né, ao longo de décadas da vida, junto com a primeira mulher dele, depois com os outros que colaboram. Mas o que eu faço é um trabalho de hiperventilação, porque a hiperventilação não tem copyright, né? Então, eu não sou credenciado por ele. E a hiperventilação a gente encontra no yoga, tecnologias respiratórias, os pranayamas, tem diferentes maneiras de você respirar e alterar sua consciência ordinária. E, curiosamente, eu aprendi a hiperventilar também vendo os quechuas lá nos Andes, nas altitudes de La Paz, na Bolívia, lá, em algumas comunidades que eu estive lá com o Carlos Prado, surpreendeu-me muito que eles trabalham muito processos respiratórios, né? Hiperventilam naquela altitude, né, onde o ar já está com o organismo adaptado também, né? Mas, enfim, a qualidade do ar é outra lá. Então, esse processo, a disciplina respiratória, uma hiperventilação, é uma técnica que eu ensino aí para alguns pacientes que vêm para uma vivência, porque o encantamento é o seguinte, existem 4 graus. O primeiro grau é a hiperventilação, são as sessões de hiperventilação, representado por um golfinho, que é um golfinho de cor laranja, elemento ar. Depois, quem entrar lá no meu site, lá, vai encontrar o símbolo do encantamento, né? Que são 4 golfinhos que formam uma mandala sistêmica, uma mandala terapêutica, e como se fosse um ouroboro da alquimia. Os golfinhos, eles como a cobra que morde o próprio rabo, eles não têm começo, meio e fim. Agora, são 4 graus distintos, sendo que em cada grau traz no seu bojo todo o trabalho. É um holograma também. O segundo grau, o golfinho verde, são as sessões de psicoterapia propriamente dita, elemento água, a cor da medicina, né? O médico, quando se forma até hoje, beca verde, não beca preta, que é das outras formaturas, faculdades, academias. E isso diz respeito também à medicina herbária. Antigamente, os médicos sabiam trabalhar com plantas, né? Hoje nós não sabemos mais. Aí vem o terceiro golfinho, que já é o golfinho branco, que é o terceiro grau do encantamento, elemento terra, que são trabalhos com a madrecita ayahuasca, as experiências, trabalhos experimentais dentro do campo da terapia da alma, né? Então, é um foco terapêutico no trabalho. E aí vem o 4º grau, que é o golfinho cor lilás, que está relacionado com peregrinações e ritos de passagem, que privilegiamos aqui algumas peregrinações, porque ao longo de um processo de peregrinação, eu caminho às vezes com os pacientes, agora também por conta da pandemia não estou fazendo mais isso, mas a gente vai caminhando 17, 20 quilômetros em algum lugar agradável, aí, tipo estradinhas de terra, e o que acontece? As máscaras todas vão caindo já no 2º quilômetro, entendeu? Então a pessoa fica sem defesas e a gente trabalha profundamente durante um tempo prolongado um processo psicoterapêutico. E às vezes eu encaminho pacientes para caminhar aí no caminho do sol, Caminho dos Anjos, lá em Minas Gerais. Teve um até para quem eu dei essa ideia, o que ele fez? Ele foi para Santiago, fez a peregrinação toda e voltou e se deu alta. Já não quis mais fazer terapia comigo, porque ele voltou transformado, né? Então, são peregrinações, o 4º grau do encantamento. Então, a hiperventilação, sobre o que o querido amigo pergunta, é uma disciplina respiratória expansora dos níveis de percepção, de consciência, e você, naquela época lá em que você me visitou, quando eu tinha consultório lá na Bela Vista, naquele salãozinho nosso lá, nós fizemos uma sessão dessa. Foi isso aí mesmo. Até hoje faço isso, agora faço isso aqui na minha casa também com grupos reduzidos. Tem um espaçozinho aqui atrás, onde eu estou falando aí, fechado com vidros, e dá para fazer aí, de vez em quando a gente faz uma sessão assim. Não é muito comum, mas continuamos fazendo. Bom, então, já entrando nas perguntas do pessoal, quer saber como é que é o seu trabalho terapêutico, se você está atendendo, como é que te procura, seu endereço, sei lá, o que você pode dar para as pessoas poderem te encontrar e fazer consultas ou trabalhos com vocês. Então, nesse momento, eu só estou fazendo atendimentos pela teleatendimento, né? Atendimento online. Em função da pandemia, salvo 2, 3 exceções aí que eu precisei por conta de paciente em surto, por conta de levar medicação para um ou outro aí que ia ficar sem remédio, né? Porque às vezes precisa remédio, estou dizendo, eu não sou contra. Então, eu acabei indo visitar alguns pacientes. Mas, no momento, todos os atendimentos estão sendo feitos estritamente por via, assim como aqui estamos hoje reunidos, pelo computador.
Agora, para me encontrar é muito fácil, é só quem quer me encontrar, me encontra, não tem erro, é só procurar. Meu nome, Paulo Urban, aí digita aí, vai achar os contatos, né? Eu não vou nem deixar telefone, nada, não há necessidade. Tem o Facebook lá, Paulo Urban, digita Psicoterapia do Encantamento, vai encontrar o site, o Amigo da Alma, lá tem telefone, tudo, né? E aí o contato tem que ser por telefone, eu não tenho WhatsApp, orientação da minha filha, se tivesse eu acho que eu ia precisar de um psiquiatra, tá entendendo? Porque imagina todo mundo me escrevendo, querendo coisa para ontem, e eu querendo ver o que está escrito lá, não ia aguentar, curiosíssimo, eu não ia dormir nenhuma vez e não ia dar sossego para mim um negócio desse, né? Então, quem quer falar comigo, o primeiro contato é por telefone. Me liga e a gente vai conversar. Aí, se for mesmo o caso de fazer alguma marcação de um agendamento, uma consulta, aí nós vamos combinar pelo Skype e começa o trabalho. É isso, né? Dizendo que o Marcelo já colocou aí no chat para vocês o endereço do site do Paulo, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Paulo, agora tem a Joyce Tassiane Alves. Ela pergunta o seguinte: quem tem TDAH, o que ele pode usar no lugar da Ritalina? Hiperventilação, orientação psicoterapêutica. Olha, muitas vezes os pacientes acabam melhorando depois de alguns anos em sofrimento e tomando esses remédios, e não melhoram porque o remédio fez efeito, é porque o paciente é adoentado, mas não é burro, né? Ele aprende com a própria condição com as suas dores. Nós aprendemos com as nossas dores, evidentemente. Então, o indivíduo ele evolui ao longo do processo da própria doença. A doença é um caminho de cura também, né? Agora, o que acontece é que, se for criança, eu não sei o que fazer, né? Porque os pais estão aí decretando futuros funestos, temerários para essas crianças sendo medicadas. Agora, se a pessoa puder realmente, por conta própria, deixar de tomar essas coisas aí, por conta de TDAH, uma psicoterapia passa a ser verdadeiramente um caminho. Então, a partir de recursos individuais legítimos de cada um de nós, a pessoa precisa buscar os seus verdadeiros recursos. Estão aonde guardados? Dentro dela. Esse é o nosso tesouro. A gente tem que entrar. Não pode se esconder da gente mesmo, né? A gente não vai dizer que... Não... Aliás, tem que ter uma ética em relação ao campo de dentro. Aqui. Então, quer dizer que eu quero ter uma ética em relação aos pacientes, uma ética em relação aos outros colegas profissionais, e aí eu não vou ter ética em relação a mim mesmo? Então, eu tomo uma ayahuasca, enxergo alguma coisa, tenho lá uma miração, vejo alguma coisa em mim que precisa ser urgentemente corrigida, vou jogar para debaixo do tapete, vou falar que eu não vi. Aí depois, lá na frente, esse negócio cai em cima de mim, que nem um balde de lixo, assim, vai ter que lidar com aquilo. Não dá para fugir de si próprio. Então, os remédios, como a metilfenidato, aí, né, que é a substância da Ritalina, já tem outros até que estão sendo dados aí para TDAH, são medicações que principalmente, elas são abortivas desse processo riquíssimo que é do autoconhecimento. Então, é menos remédio e mais a psicoterapia. É que, lamentavelmente, volta para o começo, né? Os psiquiatras não sabem mais o que é isso, porque o psiquiatra está virando cada vez mais um organicista químico, um neurocientista, e está deixando a verdadeira clínica da alma de lado. E quando a gente vê um monte de receitas numa prescrição que um colega nosso, por exemplo, passa para uma criança ou para um paciente adulto, que seja, eu até costumo dizer isso para as pessoas com quem a gente conversa sobre... Chegam pacientes para mim tomando 5, 6 remédios, né? Eu digo, olha, quanto mais remédio tem na sua receita, menos o médico sabe o que está fazendo, viu? E, às vezes, não adianta trocar de receita, precisa trocar de médico. Então, é isso que eu tenho que dizer para essa pessoa que está perguntando sobre o TDAH. Agora, você sente também que uma pessoa que está com TDAH, ela veste uma máscara? Ela chega e fala assim, eu não consigo ler porque eu tenho TDAH. Eu não consigo tal coisa porque eu tenho... Quer dizer, tem um aspecto de uma conformação com a doença. Eu vejo isso muito em pessoas que fazem astrologia, por exemplo. Aí elas são hiper nervosas. Fala assim, sabe que eu sou nervosa? Porque eu tenho Marte em Leão. Sei lá, alguma coisa assim, né? Como é que você vê isso? A pessoa se dá uma classificação, um alto limite? O que rola nesse processo? É isso aí que você está dizendo, exatamente. É um processo neurótico de autoindulgência, né? A pessoa se desculpa e ainda coloca como motivo da sua desculpa o fato de que ela é doentada, ou que ela tem algum problema incurável lá, se esconde por detrás de uma fachada mesmo, que é altamente neurótica, né? Evidentemente que é isso.
E não é só TDAH, não. A pessoa fala, eu sou bipolar. Aliás, olha aqui, quem de nós aqui não é bipolar, meu Deus do céu? O psiquismo flutua, o psiquismo oscila. Tem horas que nós estamos mais tristes, horas estamos mais contentes, e até de acordo com o clima. Quem enfrentou aí os últimos dias de inverno, aí, que fez muito frio, a gente não fica tão feliz quando está debaixo de um solzinho quentinho, gostoso, terno, né? Então, pera lá, a psicose maníaco-depressiva responde por 4%, 0,4%, 0,5% da população geral. Esses indivíduos que têm PMD, eles entram mesmo em extremos que são absurdos. Ninguém passa incólume por uma mania, não. A pessoa sai da realidade. Depois ela acaba se deprimindo a ponto de não comer, fica prostrada, porque o psiquismo tenta compensar aquele excesso de energia que foi gasto de uma maneira completamente sem propósito, né? Sem que tivesse proveito. E aí, esse indivíduo é o PMD. E ele é muito semelhante quando está na crise, quando está num estado maníaco, por exemplo, a um esquizofrênico. Tem que saber fazer a diferença. Até porque, na linha do tempo, os esquizofrênicos deterioram, se empobrecem psiquicamente. O PMD não, o PMD, o que tem psicose maníaco-depressiva, ele continua preservado na inteligência, no afeto e na vontade. Entretanto, ninguém passa incólume por uma situação dessa, né? Uma crise de mania, uma crise depressiva, isso deixa marcas no psiquismo, claro, mas o indivíduo pelo menos não deteriora. Então, esses indivíduos, às vezes, precisam de medicação, principalmente para sair da crise ou para fazer uma mínima manutenção, são chamados estabilizadores de humor, aí, que se dá nesses casos, né? Outra coisa, quando eu medico, você usa eu uso um único remédio, porque se a gente tem um diagnóstico, a gente vai usar um remédio só. Não vai usar 3, 4, 5. E ainda assim, na menor dose terapêutica eficaz. Então, se a bula fala de 10 miligramas, eu estou dando 5 e está dando certo, por que eu vou dar 10? E aí o pai do paciente me liga e fala assim, doutor, que até aconteceu isso, ele é médico também. Não quero ensinar o Pai Nosso para o vigário, não é minha área, mas aqui na bula está falando que é para dar de 4 a 8 miligramas de determinada droga para o meu filho, aqui você está dando só 2 miligramas? Eu falei, bom, e se ele continuar bem assim, daqui a pouco eu vou passar a dar 1 miligrama. E depois vai ser 1 miligrama em dias alternados. Se tiver bem com pouca droga, para que usar mais? Né? Então, pera lá, tem que ter critério nisso. Então, voltando, 0,4%, 0,5% da população é PMD. Agora, quando você fala bipolar, o critério ficou subjetivo, compreendeu? Todo mundo vai se encaixar nessa bipolaridade, até meu telefone celular é bipolar, porque tem dia que ele não acende. Então, é assim, você dá remédio para todo mundo, você põe no mercado um monte de droga que não faz nada, a não ser malefícios, e todo mundo que vai no médico vai sair de lá com um diagnóstico ou 2, que eu não sei também como é que pode ter 2 diagnósticos, né? Você tem um, não dá para ter 3, 4 diagnósticos, isso é falta de clínica, o médico não sabe pensar mais a clínica. Então, ele se esquece daquele princípio da navalha de Ockham. Quando você tem uma explicação mais simples para dar, você não precisa mais complicada. Você tem ali uma doença sempre, não 2, nem 3, nem 4, mas as pessoas vão se consultar e são avaliadas pelos seus sintomas. Então, o cara ganha um remedinho para terror noturno, ganha um outro para insônia, ganha um outro para ansiedade e um outro para depressão, né? Agora, qual é o problema que ele tem? O médico não sabe, ele sabe medicar sintomas. Então, esse é um problema muito sério, sabe, Léo? E aí, volta aqui para o ponto da bipolaridade. Todo mundo agora resolveu ser bipolar, né? Todo mundo fala, eu sou bipolar, o meu mapa astral me mostra que eu sou bipolar também. E aí que está, bipolar, todo mundo é, meus cachorros todos são, o gato também é, o passarinho também é, entendeu? Todo mundo que tem afeto, tem humor, tem relação de estar vivo, vai ter oscilação de humor. E não tem que tomar remédio para isso. Muito bom. Tem a Claudilene que está perguntando se a respiração holotrópica pode se fazer... Aliás, a hiperventilação pode se fazer sozinha. Claro. Desde que saiba fazer. Eu pratico muito em vários momentos do meu dia a dia, né? Me curou minha sinusite. Eu tinha uma sinusite crônica terrível, cabeça pesada, seios paranasais aqui todos comprometidos. Cheguei até a ter que tomar antibiótico uma vez na minha vida. Minha irmã, que é médica oftalmologista, eu liguei para ela, ela mora na França, né? Contando o que estava acontecendo comigo, ela por telefone ela me orientou, sabe? Falou, você vai ter uma pancefalite. Eu estava soltando pus pelos olhos, né? Uma sinusite antissocial, né? Eu tinha que toda hora limpar aqui meus olhos porque purgava pus. Bom, o que eu fiz? Um monte de remédios, né? Vários alopáticos, homeopatia, que ajudou, chás, beberagens, né?
A hiperventilação me curou. Nunca mais tive isso. Hiperventilando, foi limpando. Agora, a hiperventilação não é para curar sinusite, hein? No meu caso, curou. É para tudo. Também aliás, é importantíssimo respirar, né? Enquanto nós estamos reunidos aqui nessa sala, que ninguém cometa a deselegância de parar de respirar, né? Porque vai apagar aí a transmissão. Então, a gente tem que respirar, né? Agora, se souber respirar direitinho, entrar num processo de disciplina respiratória, ela já é a primeira maneira de tratamento do Hipócrates. E também a primeira forma de tratamento preconizada pelos chineses. E a segunda é o alimento, claro. Então, é a energia positiva do ar e a negativa da terra, né? Céu e terra, né? Macho e fêmea, yang e yin, né? A Vanessa Cristine... Uranus e Geia. A Vanessa Cristine pergunta, eu tenho borderline e estou fazendo tratamento com medicamentos como venlafaxina e lítio. Quero consagrar a ayahuasca, será que posso? Não, aí eu não vou dar palpite, porque é o seguinte, existem algumas drogas alopáticas, em relação a estas, a contraindicação para tomar uma ayahuasca é absoluta, porque a ayahuasca, devido ao cipó, que é o jagube, ele é um inibidor da monoamina oxidase, é um inibidor reversível, mas dependendo da substância que a pessoa esteja tomando aí, pode haver algumas complicações de ordem fisiológica, né? A pessoa pode passar mal e não é esse o propósito do trabalho de ayahuasca, né? Ninguém vai dar ayahuasca para fazer outro sofrer, né? E quando a gente sofre no trabalho de ayahuasca, não é por questão assim de interação medicamentosa, é porque a gente está precisando trabalhar nossas questões internas e a ayahuasca vai mostrar direitinho o que precisa ser tratado. Então, eu não vou dar palpite aí, até porque seria uma ingerência minha falar sobre medicação dada por outro colega para um diagnóstico que já não diz nada, viu? Borderline, olha, eu não conheci nenhum até hoje. Estou formado há 30 anos, eu ouço muito falar disso, queria saber algum dia qual é o primeiro que eu vou encontrar pela frente que seja borderline mesmo. Porque esse é outro nome maravilhoso. O médico fala que o indivíduo tem doença, depressão criptogenética. Olha que coisa linda. Por quê? Porque cripto, gruta, né? Caverna. Está guardado lá na genética da pessoa aquela depressão que ele não sabe explicar. E outro nome muito interessante é esse, é borderline, né? Borderline quer dizer o quê, meu bem? É zona fronteiriça, é uma fronteira, um limbo, né? Ninguém sabe o que é. Então, os psiquiatras adoram dar diagnóstico assim. Por quê? Porque o incompetente não sabe dar diagnóstico, ele fala isso. Aí ele passa remédio. Me perdoe, mas é o que acontece. Então, eu nunca vi, em 30 anos de formado, 31 agora, nenhum caso de borderline na minha vida. Tá? E nunca diagnostiquei pânico também. Porque síndrome do pânico, não digo que as pessoas não sofram, hein? Tá cheio de gente aí que está sendo tratada pelo pânico e vai olhar a pessoa, ela tem lá os seus sintomas, o seu sofrimento, tem que ser respeitada nesse aspecto, né? Então, você que me pergunta sobre borderline, não estou me desfazendo da sua situação, não. Pelo contrário, ela tem que ser tratada, você tem que se compreender aí, tem que encontrar um caminho. Agora, o problema do pânico é que o pânico, ele é, na verdade, a tal da neurose de angústia, a crise da angústia vital, que o Freud descreveu 100 anos antes do DSM-3, que soltou essa nova doença pelo mundo. Porque não existe doença nova psiquiátrica, entende? Você não fala em doenças novas na medicina. Quanto muito, você tem algumas doenças novas ocupacionais, algumas doenças novas na área da infectologia, como é o caso do Covid-19, que antes não existia, é uma doença nova, não temos nem vacina para ela. Agora, no campo da alma, da clínica, as doenças são as mesmas, desde quando o homem de Pequim virou ser humano sobre a Terra. Então, não tem doença nova nessa história, não. O que nós temos é um avanço tecnológico, a medicina consegue fazer mais diagnósticos, consegue diagnosticar coisas que antes não sabia nem nomear, mas doença nova não existe. Então, quando o psiquiatra não sabe o que fazer, ele entra nessa. É borderline, é criptogenético, sei lá, inventa um nome aí. É uma epilepsia, sei lá, criptogenético. Inventa também, eu não invento, né, um nome que não existe aí, e vai achar todo mundo que tem ali algum conhecimento, algum saber, porque o nome é complexo, né? E a coisa do pânico é é gritante esse exemplo. O Freud descreveu esse quadro como neurose de angústia. No caso dele, ele associava isso, evidentemente, como a psicanálise faz, a um distúrbio da sexualidade. Ele até comentava que durante a crise de pânico, o indivíduo sua frio, o indivíduo fica taquicárdico, ele fica sem conseguir respirar, ele tem uma descarga de tremores na perna, por conta de uma descarga adrenérgica, a adrenalina, portanto, está em jogo aí. E esses são sintomas muito compatíveis com o coito, com a hora da relação sexual que nos leva para o orgasmo.
Então, devido a esse processo estar ligado à sexualidade mal trabalhada, é que o indivíduo sofria da neurose de angústia. Ele não fala pânico em nenhum momento, neurose de angústia. Depois, os existencialistas vão fazer uma releitura da psicanálise e vão propor que a grande questão do pânico é que o indivíduo está, na verdade, de frente, ele não quer aceitar isso, mas ele está de frente com a questão vital. A gente sabe que vai morrer, compreende? Nós todos sabemos que vamos morrer. E justamente esse é o sintoma mais gritante do pânico, porque a pessoa que está numa crise de pânico, ela acha o quê? Que ela vai morrer, que o coração vai sair pela boca, que ela vai ter uma parada cardíaca. E não consegue respirar. Por quê? Porque o pulmão está cheio. Se ela conseguisse, nesse momento, ter a presença de si, é difícil porque ela está desesperada, né? Mas a terapêutica é olhar para si, calma, do chão ninguém passa, respira, primeiramente solta o ar todo e puxa. Primeiro solta, porque se não soltar não vai entrar, o pulmão está cheio. E com isso a pessoa vai se acalmando. Até porque a pessoa fica ofegante e hiperventila, e já essa hiperventilação é também uma dos caminhos naturais da cura. Então, a pessoa pode se tratar ao longo do processo de hiperventilação do pânico. Por quê? Porque hiperventilando, ela vai passar por situações muito semelhantes. Muitas pessoas que vêm hiperventilar acabam deflagrando esses processos, que são chamados de pânico, e aí a gente vai agir com a coisa acontecendo. A crise ali se apresenta e a gente vai trabalhar isso. Então, é assim, existe todo um procedimento terapêutico e experimental e corporal também, vivencial, para as pessoas se conhecerem. Agora, a medicina não está, acho que, pronta para isso, a psiquiatria muito menos, e muitos pacientes vão preferir ficar tomando remédio durante 10, 15 anos, com que eles melhoram, e vão achar que o remédio fez bem. Mas não fez bem, porque se fizesse bem, não tinha demorado tantos anos para melhorar. É que a pessoa, como eu disse, ela não é tonta, né? Ela aprende com a sua história da própria doença ao longo dos anos. Muito bem. Ale pergunta se você conhece algum trabalho que usou a ayahuasca na prevenção do suicídio. Não conheço. Não conheço. Interessantíssima proposta, mas não conheço. Não. Mas acredito que possa, evidentemente. Dá para pensar assim, né? Não temos um trabalho científico, ou se temos, não conheço, mas a inferência que a pessoa faz aí, como é o nome dela, Léo? Ali. Perfeita. Muito, eu acho que é de uma grande eficiência. Um indivíduo que esteja depressivo, com ideias suicidas, ele pode encontrar alternativas e perspectiva que ele jamais imaginaria fosse dar com elas por meio de um processo de ayahuasca, né? Não quer dizer que vá resolver, né? Mas é um caminho que mereceria ser tentado, claro. É uma ideia. Quais são os remédios que não estão... não são recomendáveis para interação com a ayahuasca? Isso eu não gostaria de dizer aqui, porque isso aqui é um ambiente que não é científico e eu não sei como é que as pessoas vão entender isso depois. Mas, do ponto de vista medicamentoso, assim, de contraindicação absoluta, são os antidepressivos inibidores da monoaminoxidase, principalmente os que são de inibição irreversível. Agora, existe uma série de outras implicações, a lista é grande, tem que ver cada caso. O nosso amigo Walter Dias, lá do Céu do Vale, pediu para mim uma vez uma orientação em relação a isso, e com que eu gostei muito, porque nossa amizade tem sempre crescido a partir daquele congresso que houve lá, do terceiro congresso xamânico que vocês organizaram lá na igreja em Pindamonhangaba. E o negócio é sério demais, é muita responsabilidade. Então, a gente tem que conversar em cada caso particularmente. Não dá para falar isso numa reunião de Zoom e as pessoas acharem que é isso aí, pronto. Então, é melhor não falar sobre isso. Outra coisa, você acha que a ayahuasca pode ser benéfica para crianças autistas? Não sei. Acredito que não. Lembra muito a questão do... Mas pode ser também, não sei. Estou dizendo que eu não sei, tá? Não estou dando uma resposta fechada aqui. Acho que não, porque durante o processo a gente não sabe o que essa criança está tendo já sem ayahuasca, imagina sob efeito dela, né? Então, a gente não vai ficar dando ayahuasca para depois não saber o que... Tem que ter um propósito, uma intenção e saber o que vai fazer em função do que vem, né? Eu aqui, por isso, quando faço trabalho, são 12 vagas, sendo que 3 são ocupadas, uma pela madrinha, outra por mim, outra pela companheira que me ajuda. Sobram 9.
Dessas 9, algumas pessoas são novatas e as outras são veteranas. São todas pessoas ligadas ao trabalho, simpatizantes do encantamento, pacientes, ex-pacientes, às vezes terapeuta me ajudando, porque o buraco é mais embaixo. Quando o bicho pega. E a gente tem que estar aqui preparado para cuidar do que vem. Então, não estou brincando com a coisa é seríssima e exige uma responsabilidade. Graças a Deus, desde 1990 que eu comungo da ayahuasca e desde 2001 que eu faço uso dela terapeuticamente, eu nunca tive nenhum problema, né? Evidentemente, nenhum trabalho fácil também. Agora, não vai dando ayahuasca aí, pega um indivíduo que está numa psicose esquizofrênica ou está num estado maníaco, vai dar ayahuasca para quê? Para ver se passa? Pelo amor de Deus, né? É falta de noção. Então, eu acho que para um autista, como nós não sabemos desse mundo interdito, como é muito difícil teorizar, a gente não tem quase muita coisa sobre autismo hoje em dia, é um grande enigma aí, é um processo de, enfim, né? Eu não daria ayahuasca para um autista de jeito nenhum, porque depois eu não ia saber o que fazer na hora da crise, se eu estou ajudando ou se eu estou atrapalhando, né? Muito bem, Paulo. Nossa, está muito gostoso. Está muito bom. Agora, qual é, para encerrando já a nossa participação, qual é a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Como é que é? Qual é a pergunta? Qual a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Quantos anos eu tenho? 55. Você é novo, cara. Você é mais novo que eu. Não tem problema, não. Foi tudo perguntado, tudo certo, estamos aí. As perguntas que vieram também das pessoas que estão aqui presentes, só agradeço. Aliás, primeiramente, agradeço a todos que estão aqui, porque não é fácil ter gente interessada em coisas assim, que muito nos honra, e fico feliz se, de alguma forma, nossa mensagem está chegando aí para esses corações. Segundo as perguntas feitas, todas pertinentes e sérias, muito boas as perguntas, de maneira que eu não tenho mais o que falar. Estou feliz da vida, vou dormir contente hoje. Fiquei aqui ainda com uma coisa que ficou me martelando aqui, uma pulga atrás da orelha, né? Quando a pergunta sobre o autismo, é importantíssima essa pergunta. Eu falei da ayahuasca, bom, não sei por que pensar na ayahuasca, é a cannabis, né? O que estamos sabendo hoje em dia é que quem está conseguindo agir mesmo no autismo é a cannabis. Então, essa pessoa que pergunta se é por conta de algum caso familiar, às vezes aí um parente, um filho, alguma pessoa da relação dela, procure ver o CBD, aí, o canabidiol e até, às vezes, o óleo de maconha não trabalhado quimicamente para separar o CBD dele, né? Até não sei, tem que ver isso aí. O Siddhartha tem falado? Pois é. Entrevista o Siddhartha aqui, que ele vai falar tudo com muito mais propriedade, viu? O Siddhartha falou que a cannabis vai ser a terapia do futuro, vai ser uma das terapias do futuro. É porque ela era do passado. Agora nós estamos na idade das trevas, viu, Léo? A ignorância, desde os Estados Unidos eles proibiram, a gente proibiu também, né? O quintal aqui. Aí, se algum dia, como já começou lá a haver um movimento para não proibir, desproibir, daqui a pouco o Brasil vai achar lindo, vai desproibir também, porque falta identidade aqui para esse povo, infelizmente, viu? Lamentavelmente. Então, a gente tem que valorizar aqui a nossa ayahuasca, patrimônio histórico e espiritual da humanidade, e as nossas riquezas vegetais, minerais, tudo que esse país tem que é maravilhoso, e eu me sinto muito feliz de ser brasileiro, sabe? Apesar da época difícil. Outra coisa, Paulo, você se prepara, que nós estamos vendo na última semana, nos últimos 9 dias, mais ou menos, de novembro, fazermos um EBX, um Encontro Brasileiro de Xamanismo, virtual, assim, também por vários. A gente vai fazer um pouco diferente, serão 9 dias e serão 3, mais ou menos, apresentações por dia. Por dia, não. Tipo das 8, das 20 às 23 horas. E óbvio que você é o eterno convidado. Aliás, você não perdeu nenhuma versão até hoje. Você já tem carteirinha, já é membro honorário do EBX. Então, anota na sua agenda. Cadeira cativa. Claro, eu agradeço imensamente. Depois me dá as datas aí, que eu já vou até separar na agenda. Isso aí é precioso, viu? Eu agradeço. Estamos vendo de fazer de 20 a 29 de novembro. Essa é a ideia da gente fazer. Tem muita coisa para organizar, você sabe que não é mole aí, mas nós vamos fazer. Tá, então, gente, beijo, Paulo. A gente ama você, viu? Muito agradecido a todos aí, viu? Obrigado mesmo. Marcelo, música medicina para a gente encerrar, então, essa tarde. Agradeço a oportunidade aí de falar para vocês, viu? Muito obrigado.